Boas pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal mais orgulhoso deste YouTube. Hoje irei falar sobre uma das missões mais interessantes que os pecados capitais tiveram de realizar. Hoje irei falar da história dos vampiros de Edimburgo, e essa história é bem interessante, pois foi nela que tivemos a primeira aparição do Scanor e descobrimos mais coisas sobre o passado do Meliodas e dos Eldris. Então, se quiser conhecer esta história incrível, não se esqueça de sentar esse dedo no like e dar uma inscrevida aí em baixo, é só clicar, não custa nada. E sem mais demoras, vou começar a falar sobre a história, que certamente muitos não conhecem, e os que conhecem gostam da história. A história começa há 12 anos atrás, onde um cavaleiro sagrado chamado Donny aparece e fala que quer discutir uns assuntos com o rei, e quando os cavaleiros de Lyon se perguntam, são atacados e mortos na mesma hora. E descobrimos pelo próprio Donny que o rei dos vampiros quer conquistar Lyon, ou seja, basicamente declarou guerra contra o reino, e Donny mais os outros dois cavaleiros transformados em vampiros vão em direção ao quarto do rei, mas nesse momento alguém purifica e derrota esses dois vampiros facilmente, e essa pessoa era Zaratras. Sim, Zaratras ainda estava vivo nessa altura, só para verem o quanto antiga é esta história, mas que após isso Zaratras mata Donny facilmente e informa o rei sobre o ocorrido. E sem muito que fazer, eles decidem chamar o grupo de elite do reino. Sim, convocaram os 7 pecados capitais. Após isso, podemos ver onde os pecados capitais estão e podemos ver uma conversa entre King e Merlin. E ambos chegaram à conclusão que o inimigo era perigoso para eles. Ou melhor, só para os 5, pois para Meliodas e Scanor seria só mais uma missão qualquer, e isso vocês vão perceber mais para a frente. Depois temos algumas cenas cómicas com a comida de Meliodas e com ele a forçar os outros pecados a comerem, já que a comida dele é ruim. Passando isso, é para os preparativos da guerra, os pecados mais Wendrickson, Dreyfus e Zaratras discutem sobre o clave vampiro, e Merlin revela que para além do próprio rei vampiro, existem mais 5 servos da elite, e por isso Zaratras fala para Meliodas que ele gostaria de enviar todos os pecados para essa missão. Após isso, a missão começa e Meliodas ordena para King, Diane e Gother ir imediatamente para Edimburgo na frente, que eles vão de seguida. E após isso, passamos para Edimburgo. E na mesma hora descobrimos que o primeiro a chegar foi o pecado da ganância Ban. Ban, ao entrar, começa a ser observado pelos vampiros, e que por sua vez todos eles ficam confusos sobre o porquê de um humano estar a ser assim tão ousado, e comanda todos os vampiros a atacarem Ban. Mas Ban facilmente mata todo mundo, deixando todos os vampiros surpresos. Após isso, temos a primeira batalha dessa guerra entre Ban e Orlong. E Orlong faz vários buracos no peito de Ban e começa a drenar o sangue dele. E ele fica tão espantado, pois o sangue daquele humano era simplesmente maravilhoso. Mas que no final, Orlong se deixou levar pela ganância e ficou cheio de tanto sangue que Ban derrota com um soco na barriga sem muito esforço. Após a primeira vitória de Lyons, finalmente somos apresentados ao pecado que até então era desconhecido. Podemos ver então Meliodas a carregar o machado Rita e ver pela primeira vez Scanor. Após isso, todos os pecados já estavam em Edimburgo, e Diane e King começaram a lutar contra alguns vampiros, e Scanor, que estava com Meliodas, se separam de repente e uma figura misteriosa aparece diante de Scanor. E se pergunta o que o humano fraco está a fazer ali. E foi revelado o nome do rei vampiro Izrath. Ele e Scanor têm uma breve conversa, e após isso, entramos em uma cena misteriosa onde duas vampiras se dirigem a Meliodas, e uma fala que já o conhecia, deixando Meliodas surpreso e confuso ao mesmo tempo, o que deixou tudo ainda mais misterioso sobre o passado de Meliodas. Essas duas vampiras eram Gelda e Ren. E Ren ataca Meliodas e fala que ele não tinha o poder de há 3000 anos atrás, e por isso que selou os vampiros, mas Meliodas, ainda mais confuso, fala: "Vocês devem me estar a confundir com outra pessoa." E nesse momento, Ren fala algo que chocou Meliodas: "Você não vai escapar, demónios Eldris." Meliodas fica chocado ao ouvir o nome de seu irmão mais novo, e para deixar as coisas ainda mais confusas, Gelda
mata Rain, a sua companheira, e fala para Meliodas que ela já sabia que ele não era Zeldris. E pergunta se o Meliodas lhe pode fazer um favor. E esse favor era que ele a matasse. Após isso, vamos para a cena de luta King Diane vs Modi Genni. E atrás desses dois vampiros havia uma figura bastante misteriosa e podemos ver que eles estavam a dar bastante trabalho para os dois pecados. E nesse momento temos uma cena bastante hilária que eu ri bastante, pois nesse momento Ban rouba os poderes de King e Diane e eles perguntam se era dos vampiros. E isso é bastante foda, pois na primeira temporada, por volta do episódio 16, ao ler as mentes de todos, fala que Ban foi o responsável por roubar o poder de King e Diane e ambos descontam a sua raiva nele. Mas bem, após isso vimos Ban e Merlin a falar e Ban fala que queria lutar com Merlin e eu fiquei curioso para saber como seria uma luta deles os dois. E podemos ver a Merlin a apanhar os restos mortais de Arlong, ou melhor, um olho que sobrou, e o interessante é que esse olho viria a ser um aliado. Sim, aquele olho flutuante que procura o Arthur na terceira temporada é esse vampiro. Mais um ponto para essa história ser bastante boa. Agora estamos com Scanor na sala com o rei dos vampiros e que infelizmente para o rei vampiro já amanheceu e com isso o comportamento do Scanor mudou. E o rei sente isso e com isso podemos ver a mudança de personalidade de Scanor e rapidamente o rei ataca com o seu ataque Impuridade, que é um ataque que destrói qualquer traço de vida existente, mas que não afetou em nada ao Scanor. Após isso, o massacre começa e Scanor queima e corta o corpo do rei ao meio e o mesmo fica assustado. Mas a cena muda e somos deparados com a luta de King e Diane e vimos que a figura misteriosa que era uma ilusão de Gowther e o mesmo mata os dois vampiros restantes. Após isso, temos uma conversa sobre Meliodas com a Gelda e ficamos a saber mais sobre a história de ambos, pois o que a vampira Gelda falou foi: há 3000 anos o clã dos vampiros se rebeliou contra o clã dos demónios, mas que fracassou e como castigo o rei mandou alguém para matar os vampiros. E esse alguém era Zeldris, mas que em vez de matar os vampiros, Zeldris selou e Meliodas afirma que ele fez isso porque Zeldris amava Gelda, não era capaz de matar a própria amada e Gelda fala para Meliodas as seguintes palavras: me mate. Meliodas apenas responde: entendo. E mais uma vez a cena muda, mas nesta vez para a luta que vai decidir a vitória, ou melhor, a vitória já estava mais que decidida, pois a luta foi um massacre e Scanor humilhou tanto o rei que ele começou a implorar para ele o poupar e Scanor encosta a mão no peito do rei enquanto está queimando ele fala: peça perdão por ter nascido em meu mundo. E com isso, Scanor mata facilmente o rei. E sabem, aquela árvore em que os mandamentos se reúnem na segunda temporada? Bem, aquilo era um castelo, mas Scanor o derreteu formando aquela forma estranha. Após isso, os pecados se reúnem e festejam. E todos ficam contentes por mais uma missão ter sido concluída e a paz retornada. Mas que enquanto todos festejavam, Meliodas, muito pensativo, em uma janela do castelo, e enquanto Meliodas olhava para a lua, ele falava: em 3000 anos, essa foi a primeira vez que eu ouvi o seu nome, irmão. Será que vou voltar a trocar espadas com você? Mas de qualquer das formas, a esta hora você deve estar a amaldiçoar-me no seu selamento, não é? Eu realmente sou um péssimo irmão mais velho. E assim acaba a incrível história de Nanatsu no Taizai, os vampiros de Edinburgh. Se vocês quiserem mais histórias na Nanatsu no Taizai, é só comentar. Mas antes, não esqueçam de deixar o like e inscrever no canal, ativar o sininho. Espero que tenham gostado do vídeo. E quero agradecer a todos pelos 700 inscritos que ganhamos ainda ontem. Isso foi incrível, eu senti-me mesmo capaz de chegar a 1000 inscritos. E tudo isto foi possível graças a vocês que estão aqui a acompanhar-me. Então quero dar-vos um grande obrigado, dar-vos um grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!